Fala pessoal, mais um vídeo do canal, né? E, bom, chegamos até aqui, cara, mês de fevereiro, véspera de carnaval e mais uma tarde chuvosa. Bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui, né? A ideia é fazer uma sequência de 3 vídeos sobre um assunto que eu acho extremamente relevante nos dias atuais, né? Que é a questão do propósito de vida. Hoje eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o propósito, e a ideia é que no segundo vídeo eu falo um pouquinho sobre a questão do propósito projetada no casal, e no terceiro vídeo a questão do propósito especificamente para quem tem o dinheiro como propósito de vida. Por que esse assunto é importante para mim? Eu, há alguns anos, em um processo de transformação na minha vida, comecei a pensar sobre coisas que fariam sentido para mim e caí numa série de reflexões sobre a questão do propósito. Eu acho que é uma das reflexões mais importantes que a gente pode fazer, né, enquanto seres humanos, seres sociais. Bom, primeiro é definir o que eu chamo de propósito. O que é propósito, né, no final das contas? Muitas pessoas acreditam que o propósito é uma meta, né, uma meta de vida. Eu acho que vai além disso. O propósito ele tem que ser, ele não deixa de ser uma meta, apesar de não ser uma simples meta. Eu acho que tem algo dentro dessa busca que configura como algo verdadeiro e valioso, né? Eu acho que 2 coisas são pontos importantes disso que a gente chama de propósito. O primeiro, eu acho que essa, entre aspas, meta, ela tem que dar sentido à vida. Acho que uma das funções da gente falar sobre propósito é definir algo que nos dê sentido de existência. Por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa no futuro, não quer dizer que isso está dando um sentido à minha vida, né? Eu quero simplesmente estar num lugar, né? Eu acho que aquilo ali tem que rechear as nossas vidas com sentido. Um outro ponto sobre propósito é que ele deve ser capaz de alterar minimamente que seja o mundo ao nosso redor, né? As pessoas ao nosso redor. Eu acho que o propósito não deve morrer em algo da própria pessoa. O propósito tem um poder de colaborar, de alguma forma, com o mundo que nos cerca, transformar, né? E, obviamente, na maior parte das vezes, para melhor. Então, esses 2 pontos, né, que eu acho que distinguem uma meta de um propósito. É algo que dá sentido à vida, mas também é algo capaz de transformar não só a minha vida, a vida daquele que está descobrindo o seu propósito, mas também o contexto ao seu redor. Na ideia de dar sentido à vida, eu acho que também é importante entender que o propósito, muitas vezes, vai nos levar por uma busca ao longo da vida inteira. A ideia é que você tenha um objetivo, que você tenha um horizonte que vai te conduzir ao longo dos anos, né? Não uma coisa para ser realizada, né, assim, na semana que vem. Então, assim, a profundidade dessa busca, né, tanto do ponto de vista dessa compreensão do que é o próprio propósito, como a possibilidade de alcançá-lo, é algo, na minha opinião, que deve ser uma missão de vida, né? Assim, não é um objetivo, um simples plano que você consiga executar com alguns dias. Agora, o propósito também, cara, assim, ele tem algumas armadilhas, né? Uma das coisas que eu gosto de refletir quando eu penso sobre propósito, perceber que muitas pessoas, algumas vezes, né, passam por cima dos outros ou de determinadas situações em virtude do seu propósito de vida, seu propósito pessoal. Eu acho que talvez esse seja um grande questionamento nesse mundo muitas vezes egoísta, né, que a gente vive, de encontrar pessoas que muitas vezes fazem de tudo, né, ou passam por cima de qualquer um, sob a desculpa, sob o pretexto do seu propósito de vida. Então eu acho que também existe um aspecto ético e moral no propósito. Se para você alcançar o seu propósito, você tem que passar por cima de alguém, vencer alguém, aquilo de certa forma ser uma coisa negativa, eu acho que nós não temos um propósito. A gente pode ter uma meta ambiciosa, a gente pode ter um objetivo, um sonho, mas eu acho que não um propósito. O propósito, então, também tem essa questão, esse aspecto muito forte de ser algo que envolve a ética, né? O bem, a promoção do bem, da justiça e tudo mais. Para a gente pontuar essa primeira reflexão sobre o propósito, eu acho que uma pergunta essencial nessa busca e nessa definição do propósito. Pelo que você gostaria de ser lembrado? Eu acho que o propósito, ele também tem essa ideia de nos tornar eternos, né? Certamente você vai se lembrar de um parente, de um amigo, ou nós temos aí personalidades, né, que já se foram, que o seu propósito de vida deixou uma memória e um retrato daquela pessoa. Acho que outro poder do propósito também é tornar aquela pessoa eterna, né? Então, se a gente pensa
num grande esportista, num grande político, grande líder. Todos eles são reconhecidos pelo seu propósito de vida, né? Por algo que conduziu-os ao longo da vida. Eles foram capazes de alcançar, talvez, muitas vezes, ou nem chegaram a alcançar, assim, a sua, entre aspas, meta final, o seu propósito final, mas foram conduzidos por ele ao longo da sua história, e aquilo também, de certa forma, os tornou eternos, né? Então, acho que o propósito, em maior ou menor grau, né, aqui é óbvio, assim, a gente está falando, eu vou pegar aqui Gandhi, né, Jesus Cristo, se você acredita, o Einstein, né, nós estamos falando de grandes personalidades que tiveram impactos muito significativos na história humana, mas nem todo mundo vai ser, obviamente, reconhecido e famoso como esses grandes nomes, mas é muito simples, né? Às vezes quando você lembra de um parente, de um amigo, ao lembrar dessa pessoa você enxerga, eu tô falando aqui de alguém que já se foi, mas obviamente também as pessoas que nos cercam, que estão aí, né, vivas, quando você pensa, olha para uma pessoa e enxerga o porquê dela, né, o porquê ela existe, ela faz o que ela faz, a gente está também, obviamente, assim, falando de propósito. Então, assim, desenhado o que é o propósito, né, uma reflexão importante também é a gente entender como que eu vou descobrir esse propósito, né? Esse é um grande desafio. Então, muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida inteira sem conseguir definir para si mesmo um propósito, ou viver a vida no propósito. Descobrir um propósito, né, definir um propósito, não é uma coisa tão simples. Ela demanda esforço, ela demanda autoconhecimento. E tem alguns pontos que eu acho que são importantes nessa busca pelo propósito. Vou falar um pouquinho sobre eles aqui agora. Um dos pontos que eu acho que são, assim, dos mais relevantes, ou um dos pontos que é um dos mais relevantes, são os valores pessoais. O que eu digo como valor pessoal? Existe algo, né, que a gente herda, muitas vezes, de uma criação, de uma crença espiritual, que são coisas que estão lá no fundo, estão bem enraigadas, né? O amor pelo próximo, o altruísmo, a compaixão, a inovação. Isso são coisas que a gente, muitas vezes, não para pensar, né? Eu acho que o processo de enxergar esses valores, né, e corporificá-los em algo real é um processo de autoconhecimento bem complexo, né? Você tem que se conhecer bastante para poder descobrir aquilo que está numa camada mais profunda, né? Que muitas vezes veio da relação com a sua mãe, com seu pai, com seus familiares, amigos, a formação da identidade social. Então, acho que um dos pontos para poder definir o propósito parte dos valores pessoais. Depois tem uma coisa também que eu acho que é superficial, uma camada superficial da definição do propósito, que são os gostos. Não tem muito o que dizer. A gente gosta de algumas coisas na vida, verdadeiramente. Essas coisas nos trazem muita felicidade. Não estou falando aqui da alegria. Por exemplo, eu gosto de gastronomia. Eu fico muito alegre quando eu vou num bom restaurante, como uma boa comida. Eu gosto de viajar, fico muito alegre quando eu estou em algum destino interessante. Mas existem coisas que nos trazem um grau de felicidade além dessa alegria imediata. Então, entender esse gosto, né, aquela atividade, aquele hábito que você faria o resto da sua vida, né, diariamente, eu acho que é um ponto importante também dentro do propósito. Eu gosto de criar, né, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer o bem ao próximo. Esses hábitos, assim, que são mais extensos, né, que vão possibilitar você ter uma satisfação que não é algo que vai morrer ali, por exemplo, a hora que eu saio do restaurante ou a hora que eu volto de viagem. Uma coisa muito importante para definir o propósito também é entender que essa meta ela tem que ter uma contrapartida para o mundo, né? Se é algo do ponto de vista fechado em mim, ela não vai transformar o ambiente ao meu redor, né? Não vai impactar o mundo como deveria impactar e, portanto, talvez não seja nenhum propósito. Você pensar assim, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que eu consigo fazer bem para as pessoas, ou eu posso mudar um determinado contexto. Isso também faz parte da definição do propósito, né? Então, eu acho que pensar aquilo que você gosta, que tem a ver com seus valores, mas que também tem um impacto no seu contexto ao redor, é algo importante na definição do propósito. Por último, mas não menos importante, o propósito ele pode mudar, né? A gente está aqui no mundo para poder aprender, para poder se transformar. Eu não acredito muito, né, em situações, em pessoas que têm verdades que são absolutas e nunca saem daquele contexto, mas pode acontecer de você definir um propósito na vida em um determinado momento e lá na frente, porque mudou
a sua vida mudou completamente, porque você teve alguma revelação, ou porque, do ponto de vista espiritual, você descobriu um novo caminho, algum novo pensamento. Entender que esse propósito também ele pode vir a mudar. É óbvio, né? Assim, quando a gente está falando de propósito, nós estamos falando de longo prazo, essas mudanças não vão acontecer né, sempre. Assim, todo ano eu mudo meu propósito de vida, não faz sentido nenhum. Mais cedo ou mais tarde pode ter um aspecto novo na sua vida, né? Mesmo que ele esteja dentro do mesmo contexto, você pode ter um ponto de vista diferente sobre aquilo que você definiu como propósito. Eu queria saber para você o que é o propósito de vida, se você já encontrou, deixa aqui nos comentários, dá um like, se inscreve, que é um negócio muito importante, né? O canal tá começando agora e seria muito legal você dar essa força e tá comigo aqui nos próximos Fala Salor, beleza? Até a próxima!